nessa aula a gente vai falar aqui sobre como ajudar pessoas endividadas. Então, essa aula é muito especial para você que é um educador financeiro ou para você que quer se tornar um. Então, fica comigo até o final aqui que eu vou te falar como você pode ajudar essas pessoas, tá bom? Geralmente, quando a gente tem algum conhecido, algum cliente, alguma pessoa que está endividada e vem pedir ajuda, a gente já acha que a melhor forma de ajudar é o quê, gente? Emprestando dinheiro, né? Nossa, a pessoa está endividada. E o que eu posso fazer por ela? Às vezes você acha que a melhor coisa que tem a fazer é emprestar dinheiro. Só que não é isso, tá? Muitas vezes, quando a pessoa está endividada e você quer resolver aquele problema emprestando dinheiro para ele, você vai acabar piorando a situação e não ajudando a melhorar. Então, a gente tem que ter bastante cuidado com isso. Principalmente quando a gente está falando aqui de educadores financeiros. Né, que são pessoas que vão ajudar outras pessoas a saírem daquele problema de endividamento. Então, primeiro eu queria dizer para vocês que a questão do endividamento é uma questão comum, tá? Não quero dizer que é uma questão boa, mas é uma questão muito comum no sentido de que acontece muito. Hoje, mais de 60% da população brasileira tem dívidas, tá? Então, isso é um número bem expressivo mesmo. Dentro daquelas pessoas que não têm dívida, a gente pode incluir aquelas pessoas que não têm crédito. Então, algumas pessoas não têm dívida porque também não tem como fazer crédito, tá? Então, se você contabilizar isso, dá mais pessoas ainda. Então, a gente tem um mercado muito grande para atuar. O dinheiro, ele é uma habilidade. Lidar com o dinheiro é como lidar com uma outra área da nossa vida. E a gente precisa aprender como faz isso. Só que a gente não sabe, e aí as coisas vão se enrolando. As pessoas que, às vezes, tiveram melhores exemplos durante a infância, eles acabam tendo maior capacidade de lidar com dinheiro. Outras pessoas não tiveram bons exemplos, e aí vai deixando a vida rolar e acaba, sim, se endividando cada vez mais, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que, às vezes, a pessoa que se endividou, ela se endividou porque aconteceu alguma coisa inesperada na vida dela. Não é porque ela foi desorganizada. Algumas pessoas são desorganizadas, mas outras aconteceu algo inesperado na vida dela. Pode ter sido um desemprego, pode ter sido uma doença, pode ter sido um divórcio, pode ter sido um negócio que deu errado. Podem ter sido várias coisas que aconteceram que fez com que ela se endividasse. Mas também pode ter sido falta de organização, falta de planejamento. Comprar sem saber se pode pagar, comprar no cartão de crédito, fazer muitos parcelamentos e se enrolar no cartão de crédito. Então, tem várias coisas que podem ter acontecido para essa pessoa entrar numa dívida, tá? Só que ela não sabe como resolver. E como ela não sabe como resolver, ela fica repetindo aquele padrão. É muito comum você encontrar pessoas que não sabem como resolver a dívida e faz o quê? Uma nova dívida para pagar aquela. Então, existem muitas pessoas com crédito consignado, porque é um crédito fácil, né? Então, imagina que a pessoa é funcionária pública e o gerente do banco está lá o tempo todo oferecendo um crédito. Ah, juros baixos, olha o crédito aqui para você, você vai pagar a parcela pequena, tal, tal. A pessoa pega aquele crédito, ela não sabe nem para que foi aquele crédito. Ela pega, o dinheiro caiu na conta dela, sumiu de novo. E aí depois, quando ela vai juntando um monte de crédito consignado, aquilo vira uma bola de neve tão grande que o salário dela está quase todo comprometido com aquele crédito consignado. Ela não sabe mais o que fazer. Aí o que ela faz? Ela vai lá, conversa com o gerente fala que ela não tem mais margem para o crédito consignado, porque já ocupou 30% do rendimento dela, e aí ele oferece um outro tipo de crédito, que é o crédito pessoal. Só que o crédito pessoal, os juros é maior do que o crédito consignado. Só que como a pessoa ali não sabe como resolver aquilo, ela está só querendo resolver o problema. Aí ela vai lá e faz mais um crédito. Ela faz um crédito pessoal para poder quitar aquele empréstimo consignado. E aí ela se enrola nessa bola de neve cada vez mais. Ela aumenta o padrão, ela vai repetindo esse padrão. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque se você não consegue identificar o que ocasionou aquela dívida, mesmo que você, como educador financeiro, vá lá, faça o levantamento das dívidas, ajude a pessoa a fazer uma estratégia para pagamento, ela vai voltar para o padrão de endividamento.
Então, quando você vai atender alguém endividado, você tem que ter um passo a passo, tem que ter um planejamento seu como educador para poder ajudar ela a sair desse padrão de comportamento. A gente tem muitos empreendedores, muitas lojas, muitos comerciantes que estão com problemas sérios financeiros agora por causa da crise, tá? Só que quando a gente vai atender o empreendedor, eu ensino isso para os meus alunos, você vai atender o empreendedor, ele vai chegar para você e vai falar assim: ah, é por causa da crise, agora o meu negócio está muito ruim. Eu estou endividado por causa da crise. O que o meu aluno vai falar? O que o educador financeiro vai falar? Tá bom, mas vamos olhar antes da crise. Como estava o teu negócio, como estava a tua empresa antes da crise? Porque se ela já estava endividada, não é o problema da crise. A crise só está potencializando. Então, a gente vai ter que resolver um problema que é antes da crise, que é um problema de comportamento, é um problema estrutural, tá? Então, tanto com empresas como com pessoas, a gente tem que pensar primeiro no problema estrutural. Depois que você diagnostica, que você consegue entender o que está ocasionando aquela dívida, você vai ter que criar uma estratégia para aquela pessoa sair da dívida. E isso também é um problema. Muita gente chega para mim e fala assim: ah, Aline, mas a pessoa, como que ela vai sair da dívida se ela não tem emprego? Né? Ontem mesmo eu recebi uma aluna mandando uma mensagem assim para mim: Aline, eu estou atendendo uma pessoa que ela quer sair das dívidas, mas ela não tem emprego. Como que ela vai sair das dívidas assim? E aí eu gravei um áudio explicando para ela. E aí eu quero ajudar você aqui comigo com isso também. Se a pessoa não tem clareza de o que ocasionou aquela dívida, ela vai ficar repetindo, certo? Então a primeira coisa é: eu tenho que identificar o que ocasionou aquela dívida, certo? Segunda coisa, eu preciso saber qual o tamanho dessa dívida. Porque talvez a pessoa fale para mim que ela tem uma dívida e a dívida dela seja o quê? R$ 2.000 no cartão de crédito? R$ 3.000 no cartão de crédito? Tem um jeito de resolver isso. Agora, talvez essa pessoa esteja devendo R$ 300.000 ao banco. É outro jeito para resolver isso. Então, é por isso que o educador financeiro ele vai atuar ali na especificidade de cada caso. Para você fazer isso. Existe a ordem certa. Se você tentar resolver o problema de dívida do teu cliente em uma sessão só, provavelmente você não vai conseguir resolver. A pessoa pode até fazer alguma coisa, mas ela vai voltar para aquele padrão de dívida, porque você não tinha os elementos suficientes para poder tomar aquela decisão. Vocês estão entendendo por que fazer um processo para ajudar a pessoa a sair da dívida não é uma coisa rasa, não é uma coisa simples? Você não vai resolver o problema dessa pessoa que tem R$ 100.000 de dívida em 3 meses, mas em 3 meses você vai ajudar ela a entender por que ela fez essa dívida, da onde que essa dívida surgiu, quais são os objetivos da vida dessa pessoa sem dívida, porque ela tem que ter objetivo na vida, não pode ser o objetivo da vida pagar dívida, entendeu? Ninguém nasceu para pagar dívida, ok? Então ela tem que saber qual é o objetivo de vida dela. Você vai ajudar ela a fazer um diagnóstico dessas dívidas, saber de verdade o que são dívidas que ela contratou e o que são juros e multa, o que ela efetivamente gastou e o que são juros e multa. Você vai ajudar ela a fazer uma estratégia para pagar essas dívidas. Como que eu vou negociar essas dívidas? Com quem que eu vou pagar primeiro? Quem é a pessoa que eu posso deixar para pagar depois? Quem é a pessoa que eu não posso deixar para pagar depois? Porque tem dívidas que você não pode deixar de pagar. E tem dívidas que você pode deixar de pagar. Então, você tem que saber isso para ajudar essa pessoa em 3 meses a ter uma estratégia. Depois que ela tem uma estratégia, ela vai conseguir sair daquela situação de endividamento.